aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar.
Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, mais uma semana que o Senhor Jesus nos concede, mais um dia para nos reunirmos no meio dessa semana para louvor e glória do seu nome. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Você está nesse momento participando do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. É um prazer e uma alegria poder contar com a sua companhia, com a sua presença, poder contar com você nesta noite de quarta-feira, onde juntos buscaremos ao Senhor, onde juntos falaremos das coisas de Deus, trataremos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos iniciar então esse nosso momento com uma palavra de oração. Nós vamos estar curvando as nossas cabeças, vamos estar falando com Deus. E nesse momento, eu quero convidá-lo a trazer à memória, trazer à sua mente, trazer ao teu coração tudo aquilo que está te angustiando, tudo aquilo que está te deixando preocupado. Quero te convidar nesse momento a elevar teus pensamentos a Deus. Quero te convidar nesse momento a voltar-se totalmente, integralmente ao Senhor, crendo que Ele, o nosso bom Deus, há de ouvir a tua oração e há de atender o teu clamor. Curve tua cabeça. Curve sua cabeça e vamos orar nesse instante. Eterno e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, Deus de toda a história, Deus nosso Salvador. Ao final desse dia, ó Pai, no meio desta semana, queremos dedicar esses momentos, ó Pai, em louvor e em adoração a Ti, Pai. Que o Senhor, ó Pai, da Tua santidade, do Teu amor, possa, ó Pai, visitar a cada um de nós nesse instante. Visitar-nos com poder e com graça. Visitar-nos, ó Pai, mediante o Teu grande e Teu santo amor. Fala ao nosso coração, ó Pai, uma vez mais. Traz ao nosso coração a certeza do Teu amor. Traz ao nosso coração a convicção, ó Pai, da Tua graça. Que cada irmão e irmã que está conosco, ó Pai, possa nesse momento sentir e perceber o Teu grande amor. E assim edificados todos sejamos pelo Teu querer, pela Tua grandeza, pelo Teu amor nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, ó Pai. Traz uma mensagem de esperança, de conforto e de paz. E assim, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a Tua mensagem aos nossos corações. Graças te damos por tudo e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Como é bom podermos no final desse dia, no meio dessa semana, orarmos ao Senhor. Mas nesse momento, nós além de orarmos a Deus e buscarmos a sua direção, nós também estaremos louvando ao Senhor. E eu escolhi para nós começarmos o hino de número 177. Escolhi para cantarmos esse hino que nos lembra que nós estamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Vamos juntos louvar a Deus? Cante com alegria e vigor no seu coração o hino 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas, hei de trabalhar.
sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados em sua cruz, cada dia mais viver em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Como é bom lembrarmos das maravilhosas promessas de Jesus e mais ainda lembrarmos que elas trazem consolo, paz, esperança e que firmados nelas, eu e você podemos caminhar firmes nas promessas de Jesus. Nós vamos ainda louvar a Deus com mais um cântico. Vamos cantar o louvor intitulado Deus, somente Deus. Como é bom lembrarmos da unicidade, da grandeza, do poder do nosso bom Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus,
somente a Deus. A Ele seja toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Nós vamos, nesse instante, passar ao nosso estudo bíblico desta noite. E pela terceira quarta-feira seguida, nós vamos falar a respeito do livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, cuja mensagem fala-nos sobre Deus, sobre o seu amor e sobre a sua justiça. Hoje, especialmente, nós vamos continuar a meditar no primeiro capítulo, versículos 6 a 14, continuando a falar sobre os perigos em relação ao culto. Na última quarta-feira, nós começamos a meditar sobre esse tema, e naquela ocasião nós falamos de 4 perigos em relação ao culto. O perigo de uma liderança decadente, o perigo da racionalização, a busca pelo racional em detrimento do espiritual, o perigo da impureza na vida do cristão e o perigo de se oferecer a Deus o resto e não as primícias. Foram 4 temas ou 4 exemplificações que nós falamos no nosso último estudo bíblico. E hoje eu gostaria de falar de outras 4, mas outros 4 perigos em relação ao culto, tomando como base o mesmo texto bíblico. Então eu vou pedir para você abrir Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 14. Malaquias 1, 6 a 14. Abra sua Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia em mãos, você pode acompanhar no texto que está sendo projetado. Mas se você estiver com a Bíblia em mãos, é mais fácil aí acompanhar diretamente da leitura da sua Bíblia. Malaquias 1, versículo 6, eu vou ler até o versículo 14. Vamos lá, acompanhe a leitura, portanto, desses versos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta.
Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Até este verso apenas. Em nosso estudo bíblico nesta noite, gostaria de continuar a falar sobre esse tema, que foi nosso tema na última quarta-feira, perigos em relação ao culto. Primeiramente, o profeta Malaquias, ele começa falando desse oráculo. Oráculo é um anúncio profético, a partir do versículo 6 sobre o culto a Deus. E, primeiramente, ele declara: o filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Existe claramente um problema acontecendo no meio do povo de Deus. Malaquias vivendo não mais o período de renovação espiritual de Esdras, de Neemias, não mais vivendo a alegria dos dias da reconstrução do templo de Ageu, mas vivendo agora um período de decadência espiritual. Ele diz: esse povo parou de cultuar a Deus como deve cultuar. Esse povo até cultua a Deus, mas com o coração distante. A ingratidão toma conta do coração desse povo, a profanação. O profeta usa a seguinte expressão: vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível. A profanação do sagrado, o desprezo ao sagrado, o coração ingrato tomou conta desse povo. Na semana passada nós vimos alguns dos perigos em relação ao culto, perigos como, por exemplo, uma liderança que não ama a Deus, uma preocupação com as cerimônias e não com o coração, a questão da impureza na vida do adorador, e não dedicar a Deus as primícias, mas apenas a sobra de tudo o que temos, tudo o que somos. Hoje eu gostaria de falar de outros 4 perigos em relação ao culto. E eu quero começar falando sobre o perigo de honrar mais aos homens e não honrar a Deus. O verso 8 do nosso texto bíblico diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele respeito em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. O povo de Deus estava tendo mais respeito às autoridades civis, ao rei, ao governante, do que ao Senhor. O povo era pronto a bajular os homens, mas distante, tardio em adorar a Deus. Eles não tinham coragem, e certamente não tinham coragem de ofertar ao governador o que estavam fazendo para casa, o que estavam levando para a casa de Deus. Eles honravam mais a Deus do que aos homens. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, até hoje, até os dias atuais, nós vemos muitas vezes a falta de reverência, a falta de respeito diante de Deus. A falta de respeito seja no falar, de que forma você fala com Deus, no vestir, que roupas você utiliza para estar na presença de Deus, no agir, na postura. Existem certas roupas, certas palavras que nós não ousamos falar perto de uma autoridade. Existem certas posturas que nós não a temos. E porque diante de Deus nós as praticamos? Meus irmãos, é importante sabermos que o culto é um momento de honra a Deus. E a honra envolve falar, vestir, agir, a postura. O povo aqui, eles buscavam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam mostrar
gratidão, não queriam agradar a Deus. Se um governador muitas vezes faz algo bom, as pessoas manifestam gratidão àquele governante. Se um presidente, se um rei faz algo bom, as pessoas demonstram essa gratidão. Mas o presente que o povo de Deus estava levando diante de Deus era um presente impróprio, era um animal cego, coxo, enfermo. Se para um governante humano, se para um líder humano, nós sabemos que ele não aceitaria tais obras, ele não aceitaria tais presentes diante do nosso Deus. Qual obra ou qual oferta nós fazemos? Há uma expressão muito conhecida que diz que aquilo que ofertamos a Deus é um raio-x do nosso coração. O que você tem entregado a Deus? Como você tem entregue a Deus? A oferta que consagramos, seja como dízimo, como oferta, o tempo que dedicamos, o coração grato a Deus, ele é um raio-x do nosso interior. O povo entregava o desprezível e a entrega não honrava a Deus. A primeira lição que aprendemos é que o culto a Deus é um momento de honra ao Senhor. Honra no falar, no consagrar, no vestir, no agir, na postura, naquilo que damos a Deus, que tudo que fizermos seja uma forma de honrar ao Senhor. Mas uma segunda questão que eu vejo no texto bíblico, agora no versículo 10, é o perigo de oferecer a Deus um culto inútil. Versículo 10 diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde, de forma à toa, sem necessidade, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha só como ele começa dizendo: tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Deus está dizendo: eu prefiro a igreja fechada do que um culto hipócrita. É inútil acender o fogo do altar, é isso que Deus está dizendo para aquele povo, se nele houver a hipocrisia, se as obras das nossas mãos forem hipócritas, se a nossa vida está contaminada, cheia de impureza, cheia de ódio. Quando aquilo que somos não agrada a Deus, Deus não vai se agradar da oferta. A oferta não substitui o ofertante. Uma oferta boa não justifica um ofertante pecador. Deus se agrada não de sacrifícios, como diz o salmista, mas ele se agrada de um coração compungido e contrito. Quando Deus, e aqui o texto está dizendo, rejeita a oferta, é porque ele já rejeitou o ofertante. Foi assim com Caim, por exemplo. Samuel vai dizer que obedecer é mais importante do que sacrificar. Foi assim nos dias de Isaías, quando Isaías diz: não continueis, ou melhor, Deus, através do oráculo de Isaías, vai dizer, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1,13. Não tragam ofertas vãs, o incenso é abominação, não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. Foi assim também na época de Amós. Amós 5:21, a partir do verso 21 diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia da tua lira, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro solene. Amós 5:21-24. Afaste os seus cânticos, eu não vou ouvi-los, mas que haja juízo e justiça nas suas ações. O texto de Amós é muito forte quando ele diz: eu me aborreço, eu desprezo as festas, os cultos que não tenho neles prazer, por causa da maldade do coração do seu povo. O culto se torna inútil quando ele é um culto hipócrita, um culto apenas externo
e não que parte do coração. Jesus vai dizer a respeito dos fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe, muito longe de mim. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que agrada o Senhor. Agrada ao Senhor não apenas o culto externo. O que agrada ao Senhor não é apenas a manifestação dos nossos lábios ou as nossas ações, mas é um coração verdadeiramente quebrantado e voltado ao Senhor. Esses são os dois primeiros perigos que eu quero falar nessa noite. O perigo de não dedicar a honra a Deus. O perigo de fazer do culto um momento inútil, um momento manifesto pela hipocrisia, pelo nosso afastamento do Senhor. Mas uma terceira questão que eu quero destacar aqui é que o mesmo coração que não honra a Deus, o mesmo coração que torna o culto muitas vezes inútil, que torna o culto hipócrita, é o coração que leva pessoas a se enfadarem-se, cansarem-se do culto. Versículo 13 diz assim: e dizeis ainda, que canseira. Que canseira. Na presença do Senhor não há canseira, há alegria. Quando desprezamos o culto a Deus, sentimos canseira e não alegria na presença do Senhor, não alegria na igreja. Infelizmente, há pessoas que parecem que chegam cansadas na igreja, chegam já esgotadas, chegam sem ânimo para se levantar, para louvar, para cantar, chegam à igreja e ficam lá encostadas, muitas vezes apenas presentes fisicamente, mas a mente e o coração não estão ali pescando durante o culto, muitas vezes distraídas com pensamentos distantes. Quando nós fazemos as coisas de Deus sem a vontade, fazemos contra a nossa vontade, nós não vamos encontrar prazer, nós vamos encontrar enfado. E assim nós não vamos ter comunhão com Deus, mas nós vamos ter desilusão. Uma pessoa que vem à igreja e fica enfadada, quer dizer que o seu coração não está, e talvez nunca esteve verdadeiramente na igreja. Um coração sem fervor espiritual é um culto que não agrada a Deus, é um culto enfadonho. É um culto que cansa a Deus, o culto não agrada. Pessoa que cansa-se em ouvir a mensagem, pessoas que cansam ouvindo cânticos, pessoas que cansam lendo a palavra, na verdade, Deus também está cansando-se dela. O culto passa a ser um tormento ao invés de um deleite. Precisamos ter a motivação correta, fazer tudo para a glória do Senhor, e isso traz alegria. Isso elimina a canseira do nosso coração. Não podemos nos acostumar com o sagrado. Não podemos nos acostumar com aquilo que não gera alegria a Deus. O culto, quando ele não é verdadeiro, sim, ele cansa a Deus. Quando desprezamos o culto, recebemos o completo repúdio de Deus. Deus, como a gente viu, rejeita a oferta, o ofertante. Deus rejeita o adorador, aquele que diante dele se apresenta. O culto, em vez de trazer algo bom, traz um mal. O culto se torna inútil, como a gente viu. Mas a raiz do problema está no coração. Um coração que não quer estar na presença de Deus, que não tem prazer na presença de Deus. Um coração que está cansado para poder louvar, para poder adorar, para sentir alegria, gratidão e prazer ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Um terceiro perigo que eu quero falar então nessa noite é o perigo de se enfadar, de cansar-se no culto ao invés de encontrar alegria. O perigo de não dar a honra devida a Deus, o perigo de oferecer a Deus um culto inútil, o perigo de cansar-se no culto. Na verdade, esses três perigos podem ser juntados com uma única expressão: o perigo de manter o coração longe de Deus e próximo de nós mesmos.
Quando nós achamos que o culto é para nós, sim, ele se torna cansativo. Quando nós vamos ao culto para a nossa satisfação, sim, ele se torna cansativo. E aí ele se torna inútil. E aí não estamos dedicando a honra ao Senhor. Mas por fim, meu irmão, minha irmã, um quarto e último perigo, completando a nossa série de 8, que eu quero falar nesta noite, é a respeito de limitar o poder de Deus. Versículo 14. Versículo 11 e versículo 14. Versículo 11 diz assim: mas desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. 2 vezes a palavra grande. Versículo 14. A parte B, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. A grandeza de Deus. Quando nós deixamos de reconhecer a majestade de Deus, quando nós deixamos de reconhecer o poder de Deus, quando nós limitamos o poder de Deus, nós estamos deixando de ser povo de Deus. Como diz o texto no Novo Testamento do Evangelho de João capítulo 1, que Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E por isso a mensagem que era outrora apenas para Jerusalém e Judeia, expandiu-se para Samaria e para todos os confins da terra. O povo de Deus rejeitou a mensagem do Senhor. Por isso aqueles que não eram foram feitos povos de Deus. Aqueles que não tinham alcançado misericórdia, alcançaram agora misericórdia no Senhor. Israel rejeitou o Senhor, mas isso não quer dizer que os planos de Deus foram frustrados, pois Deus tomou um outro povo para si. E esse povo ele limpou com o sangue do Cordeiro. Esse povo a quem ele recebeu foi feito filho de Deus. E nós somos esse povo que não era povo de Deus, mas agora somos um só rebanho, debaixo da alçada de um só pastor. Fazemos parte de uma só família. Nós éramos os outros povos, mas fomos feitos povo de Deus. Nós que não éramos, fomos tornados aquilo que somos. Deus não precisava de nós, nós é que precisamos dele. Mas Deus nos chamou, Deus nos remiu, Deus nos comprou e nos fez seu povo amado. Lá no livro de Apocalipse, diz que Deus estava a ponto de mover o candeeiro da igreja de Éfeso. O candeeiro é a palavra igreja. E o candeeiro movido, ele não seria mais encontrado. A cidade de Éfeso, a antiga cidade de Éfeso, foi destruída no século 6 e nunca mais foi reconstruída. Quando Deus move o candeeiro, outro passa a ocupar o lugar daquele que um dia era, mas agora não é mais. A palavra de Deus diz que Deus poderia suscitar uma pedra, de uma pedra poderia suscitar filhos a Abraão. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas e nós sem Deus, o que nós somos? Somos nada. Não podemos limitar o poder de Deus para não deixarmos de ser o povo de Deus, para que possamos continuar a ser o povo santo do Senhor. Para nós concluirmos o nosso estudo bíblico dessa noite, Deus espera ser honrado pelo seu povo por causa da sua muita grandeza. O nosso Deus é aquele que diz que reduz a nada os príncipes. O nosso Deus é aquele que as nuvens, conforme diz o profeta Naum, são como o pó dos seus pés. Que as ilhas são como o pó fino que ele peneira. Ele é aquele cuja grandeza é insondável. Dediquemos e honremos o seu nome. Sejamos reverentes na sua presença. Deus espera ser honrado e amado pelo seu povo. É isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós honra e amor. Como nós devemos agir diante de Deus? Com honra e amor. Amor e honra juntamente. Amor e honra como expressão do culto verdadeiro a Deus.
amor e honra como expressão de uma adoração fidedigna, amor e honra como expressão da verdadeira e única expressão de um culto que agrada a Deus. Ao longo desses domingos, ou melhor, ao longo dessas quartas-feiras, nós falamos de vários perigos que podem existir no nosso culto a Deus que não agradam o Senhor. O perigo de uma liderança que não ama a Deus, o perigo de banalizarmos o mal, o perigo de convivermos com a impureza em nosso coração, o perigo de não darmos as primícias a Deus, o perigo de honrarmos mais aos homens do que a Deus, o perigo de oferecermos a Deus um culto inútil, de nos enfadarmos no culto, o perigo de limitarmos o poder de Deus. Todos esses são perigos que atingiram não apenas o povo nos dias do profeta Malaquias. São perigos que atingem cristãos até os dias de hoje, porque Deus continua a chamar o seu povo para uma audiência. Como nós começamos em nosso estudo bíblico falando, Deus continua a chamar o seu povo diante dessa audiência, e o nosso coração, muitas vezes ingrato, nos leva a profanar o culto a Deus. Por isso, examine a sua mente e seu coração. Quais são as motivações que te levam a se aproximar de Deus, a cultuá-lo? Se você não tem cultuado a Deus, por que você não tem feito isso? Com qual desejo você se aproxima do Senhor? Que Deus, em sua santa palavra, possa nos levar a compreender a sua mensagem e assim experimentarmos do seu amor e sermos fiéis, e essa é a palavra, fiéis na expressão de culto, na expressão de adoração ao nosso Deus. Oremos nesse instante, curve mais uma vez a sua cabeça, feche seus olhos e vamos conversar com Jesus. Oremos nesse instante. Santo, santo, santo é o Senhor. Ao longo dessas duas últimas quartas-feiras, vimos quão sério, quão reverente, quão verdadeiro, quão íntegro, ó Pai, deve ser o nosso culto a Ti. Mas reconhecemos que, muitas vezes, não temos feito aquilo que Te agrada. Não temos tido uma vida verdadeiramente correta, íntegra. E o nosso culto, muitas vezes, ó Pai, não tem expressado, seja o culto público como igreja, ou seja o culto individual como cristãos, não tem expressado verdadeiramente a adoração e o serviço a Ti. Te pedimos, ó Pai, nesse momento perdão. Perdão, ó Pai, por pensamentos, por palavras, por ações. Perdão, ó Pai, porque muitas vezes não temos sido verdadeiramente fiéis a Ti. Perdão, ó Pai, porque muitas vezes temos Te desagradado. Nosso exemplo não tem sido correto, não temos andado em bons caminhos. Amor não temos demonstrado, não temos ajudado ao sofredor. Muitas vezes nosso viver tem sido negligente, não temos pelejado e lutado com dano próprio, ó Pai, a Tua luta. Não temos sido firmes, presentes em Teu trabalho. Ó Pai, pedimos perdão a Ti. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa, visitando nossa mente e nosso coração, trazer, ó Pai, a cada um de nós as santas alegrias, o santo contentamento de estar, ó Pai, na Tua presença. Faz, ó Pai, do nosso culto verdadeiramente um culto que Te agrade, que parte de um coração compungido e contrito, e esse, certamente o Senhor não o desprezará. Visita, ó Pai, a cada um de nós nesta noite, visita-nos com a Tua palavra. Dá a cada um de nós, ó Pai, um restante de noite abençoado, um restante de semana verdadeiramente feliz e confirmado na Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, possa estar nos fortalecendo a cada dia, a cada momento, a cada instante das nossas vidas. E em nome de Jesus, nós verdadeiramente oramos e assim Te agradecemos. Amém e amém.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quero encerrar esse momento fazendo-lhe um convite para neste domingo estar conosco. E agora, não apenas mais no momento noturno, né? Nós temos nosso culto presencial à noite, mas também retomaremos com a graça de Deus a nossa escola bíblica dominical. Então, nesse domingo, você pode estar conosco às 9h30 da manhã ou às 18h30. Em ambos os momentos teremos um período de louvor, de oração e a palavra do Senhor que nos sustenta. Esteja conosco, seja pela manhã, seja à noite, certamente Deus falará ao nosso coração e nos trará uma mensagem de paz, de amor e de esperança. Seja na escola dominical às 9h30 ou no culto dominical às 18h30, que Deus possa estar a fortalecer, a abençoar a cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Meu irmão, minha irmã, desejo uma ótima noite, um ótimo restante de semana e espero você nesse domingo, a partir das 9h30 pela manhã na escola dominical e às 18h30 no culto de louvor a Deus. Deixarei aqui agora um louvor e o desejo do meu coração é que Deus possa estar falando ao seu coração. Que Deus te abençoe. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou.